Essa semana estava numa conversa com dois irmãos da igreja e nós estávamos falando sobre a condição do ser humano como ser criado. O ser humano, ele é uma criatura divina. Deus criou ali, nós vemos o relato na criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e nesse sentido, o ser humano tem muitas condições que foram atribuídas a ele na criação. Ele é aquilo justamente por ser um ser criado. Por exemplo, o ser humano, ele é material. Tem a parte dele que é material. O Senhor pegou o pó da terra, soprou fôlego de vida nesse pó da terra, e o ser humano, então, vai dizer o texto, passou a ser alma vivente nessa união de pó da terra com sopro de vida, ele passa a ser essa alma vivente. O ser humano é material. A morte é tão cruel porque ela desfaz essa realidade. E a grande esperança cristã é que nós vamos ressurgir dentre os mortos e seremos humanos novamente para o novo céu e nova terra, unidos ali materialmente com a nossa parte imaterial para viver na presença do Senhor. O ser humano é limitado, ele tem limites. O ser humano não tem... não pode fazer qualquer coisa que ele quiser, ele tem algumas limitações que foram concedidas a ele. A gente não consegue respirar embaixo d'água, por exemplo. Nossa capacidade de respiração foi para o ar que está sob a terra e fora da água. É assim que Deus nos criou. Esses são os limites que Deus nos fez assim, e é bom que seja assim. E dentre as coisas que nós temos dessa condição humana, eu estava conversando com esses irmãos, uma das coisas que mais me surpreende no relato da criação é justamente aquilo que Deus expressa como negativo ainda no Jardim do Éden. Estava conversando com esses irmãos e disse para eles que eu lembro até hoje do dia em que isso me foi chamado a atenção. Estava lendo um livro do Timothy Keller chamado O Significado do Casamento. E ali Keller fala justamente dessa realidade. O ser humano, em Adão, ele vivia no Jardim do Éden, que era um lugar completamente perfeito, plenamente bom, muito bom. E Deus vê Adão ali no Éden e diz, não é bom que ele esteja só. E por que isso, naquele momento, me chamou muita atenção? Porque, mesmo crescendo na igreja, eu nunca tinha parado para refletir na profundidade disso. De que Adão no Éden tinha um relacionamento com o Senhor perfeito, conversava com o Senhor. Tinham conversas diárias, recebia instrução diretamente do Criador. E mesmo assim Deus diz então, não é bom que ele esteja só. E Adão então, sozinho no Éden, é um ser humano incompleto. E o texto vai discorrer para dizer que Deus então faz uma auxiliadora para Adão, e que o ser humano pleno é o ser humano que é criado para a comunidade, a socialização. O ser humano não foi criado para viver ele e Deus somente, mas foi criado para a comunidade. Nós estamos avançando no texto de Efésios, e nós chegamos ao segundo parágrafo aí do capítulo 2, a segunda metade do capítulo 2, no texto que vai do verso 11 até o final do capítulo. Nessa manhã nós vamos focar do verso 11 ao verso 18, mas eu quero ler com você do verso 11 até o final do capítulo 2, para nós termos essa compreensão mais ampla daquilo que o apóstolo Paulo passa agora a discorrer e ensinar à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Diz assim a Sagrada Escritura: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas.
Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Nós temos lido e considerado a carta que Paulo escreve aos Efésios, esse texto tão espetacular, onde o apóstolo, de maneira tão entusiasmada, vai relatar a obra de Deus em nós. Relatar a obra que pertence ao Deus Trino, que é do Deus Trino, e por isso ele começa bendizendo a Deus, dizendo: bendito seja o Deus e Pai, que nos elegeu nele, para nos redimir em Cristo e nos selar no Espírito. Bendito o Deus Trino. E ele faz uma oração de gratidão, porque os efésios são participantes dessa obra. E no capítulo 2, como nós temos visto nas últimas semanas, ele passa a primeira metade do capítulo 2 justamente para mostrar essa grande obra do Senhor no indivíduo, relatando e contando para nós justamente essa grande transformação que Deus faz em Jesus, que é de nos tirar da condição de filhos da ira, para nos chamar agora em Cristo de seres celestiais, de moradores dos lugares celestiais. E ele faz isso, obviamente, focando no indivíduo, dizendo: vocês estavam mortos, andando nos seus pecados, nas suas transgressões, mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo Jesus. A partir do verso 11, o apóstolo Paulo vai usar praticamente a mesma estrutura que ele faz do verso 1 ao 10, mas para dizer agora aos Efésios que essa não é simplesmente uma realidade individual, mas é uma realidade comunitária. E ele vai usar então uma referência passada para dizer de uma ação soberana de Deus e graciosa que nos transforma, levando o nosso olhar para ver a grande obra futura do Senhor em Jesus de Nazaré. Essa estrutura dessa segunda metade fica bem clara se a gente foca aí no verso 11, no verso 13 e no verso 19. Ele vai dizer: lembrem-se que no passado vocês eram, mas agora vocês são. E vai dizer então: assim, vocês já, no verso 19, vocês já não são mais isso, serão aquilo, conforme o que o Senhor está fazendo em vocês. Então nós temos essas três considerações que o apóstolo Paulo faz, agora, não mais em relação ao indivíduo, mas em relação à comunidade da fé.
E Paulo, obviamente, ao escrever aos Efésios, ele está escrevendo aos gentios. E o que é que ele quer ressaltar, então, para os gentios, neste trecho que nós vemos aqui? Exatamente essa realidade de que nós, gentios, somos agora um povo com os judeus em Cristo Jesus. Nós temos no verso 11, o primeiro verbo aí, no imperativo da carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, quando chega no capítulo 4, e a partir do capítulo 4, onde ele vai começar a relatar as implicações e a manifestação da fé, ele vai dar vários imperativos, várias ordens aos Efésios, dizendo a maneira que eles devem viver. E agora, aqui no capítulo 2, nós já temos um primeiro imperativo que é dito aos Efésios, que é justamente esse verbo, aí no verso 11. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. O apóstolo Paulo chama os Efésios ao considerarem a realidade daquilo que nós recebemos na graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós então devemos ter a nossa memória gravada e trabalhando em favor de uma consideração maior. Lembrem-se. Lembrem-se. Ou seja, não se esqueçam. Lembrar é não se esquecer. É manter aquela coisa ativa e real, viva no nosso dia a dia. Lembrem-se. Esse é o primeiro imperativo da carta de Paulo aos Efésios. No meio de um monte de indicativos aqui, de realidades que ele estava expondo em maneira argumentativa, agora ele dá uma ordem. Se lembre. Guarde isso no seu coração, mantenha isso vivo no seu dia a dia. E o que é que nós precisamos nos lembrar? E aqui já estou nos considerando em meio aos Efésios, né? Mas o que é que os Efésios deveriam se lembrar e nós também devemos nos lembrar sempre? De que nós éramos gentios na carne, chamados de incircuncisão. E o que isso significa? Verso 12 vai dizer. Vai dizer que naquele tempo nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Mais pesado ainda, final do verso 12. Os Efésios não tinham nem esperança e não tinham Deus. Não tinham esperança e não tinham Deus. De forma comunitária, como povo. Os gentios eram considerados assim, como um povo que não tinha esperança, um povo que não tinha Deus, um povo que não fazia parte das promessas que Deus havia concedido a os seus que seriam redimidos. Quem são esses seus aí, que estão em contraste aos gentios? Os judeus. Paulo deixa muito claro aqui que há uma separação inicial entre judeus e gentios. E por que existe essa separação? Por que é que existe essa separação? Porque o Senhor, na sua sábia decisão, ele tomou a atitude de fazer uma aliança com um homem chamado Abraão. Você se lembra? No livro de Gênesis. Se você não se lembra, por favor, faça um favor à sua alma. Leia o livro de Gênesis. E conheça o relato de como o Senhor chamou aquele homem, Abraão, e disse para ele: Abraão, eu vou fazer com você uma aliança, um acordo, um pacto. E é o seguinte: na sua descendência, eu farei a redenção dos seres humanos. Na sua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão, você será o meu povo e eu serei o seu
Deus. Na descendência do seu filho Isaque, na descendência do filho de Isaque, Jacó, será chamado o meu nome. Deus fez essa aliança com Abraão. E Deus prometeu a Abraão, então, de que na descendência dele haveria aquele que viria para redimir o povo. E não só o seu povo, né? Como nós vamos ver daqui a pouco. Mas o fato é que Deus faz essa aliança com Abraão e com a sua descendência. E isso pertence a essa família. Isso pertence a esse sangue, pertence a essa raça. E qualquer pessoa que quisesse no passado fazer parte desse povo, precisava obrigatoriamente se submeter a virar um judeu. Era necessário que eles fizessem então todo um movimento para se tornar agora povo de Deus. Primeira coisa, os homens, por exemplo, eles precisavam ser circuncidados, que era o sinal de quem fazia parte do povo. E eles precisavam seguir todos os rituais de purificação e todos os rituais religiosos de adoração que Deus havia estabelecido para que eles tivessem relacionamento. Todos aqueles rituais que são estabelecidos na lei mosaica, em Moisés, e que são conduzidos por Arão e sua família, os sacerdotes, para que houvesse relacionamento entre Deus e o povo de Israel, era necessário para que alguém fizesse parte, ou seja, fosse considerado como parte do povo de Deus. Você vê já no Antigo Testamento algumas pessoas que adentram este povo, mas todos eles fazendo esse movimento de irem para Jerusalém, irem para Abraão. Você vê especialmente mulheres fazendo esse movimento, como por exemplo Ruth. É um grande exemplo de uma mulher que confia no Deus de Israel e que se submete à lei mosaica para ter um relacionamento com Deus. Então, os judeus, irmãos, ou o povo de Israel, por assim dizer, são esse povo o qual Deus fala: vocês são o meu povo. Vocês são o meu povo. Agora, a religião israelita, ela é plenamente cumprida na pessoa de Jesus de Nazaré. O Senhor Jesus é justamente aquele que foi prometido para Abraão, para Moisés, para Davi, como o cumprimento de toda a expectativa que eles tinham. É o Senhor Jesus quem vai fazer de forma cabal toda a obra que liga os filhos de Abraão ao Deus Trino. É o Senhor Jesus quem será o profeta e sacerdote e rei do povo de Israel. E é por isso que os apóstolos, então, se convertendo a Cristo, crendo em Cristo, vão fazer o anúncio de Jesus de Nazaré como o Messias de Israel. É por isso que quando você lê o livro de Atos, você vai ver os apóstolos, mesmo quando saem de Jerusalém, saem da Judeia. Qual é o primeiro lugar que eles vão quando eles chegam nas cidades distantes? Nas sinagogas. E eles vão às sinagogas para comunicar aos judeus: o Messias chegou, o Messias nasceu, o Messias viveu, o Messias morreu, mas o Messias ressuscitou, e o Messias está reinando no trono ao lado de Deus Pai. E essa é a grande promessa e a grande conclusão, por assim dizer, da expectativa judaica. O Messias chegou. O Messias reina. O Messias reina. Interessante quando você vê o apóstolo Paulo, por exemplo, no seu julgamento em Roma, ele vai dizer justamente isso, de que ele está sendo julgado porque ele pregava a esperança de Israel. Ele está sendo julgado porque pregava a esperança de Israel, Jesus de Nazaré, o Messias. E Jesus é esse cumprimento
da religião judaica. Jesus é a verdadeira religião judaica. Jesus é o verdadeiro cumprimento do Antigo Testamento. Mas há em Jesus uma grande mudança daquilo que os judeus imaginavam. A realidade era que os judeus, eles eram o povo de Deus. E nesse sentido, tinham como grande ação a separação de qualquer outro povo. Nós que temos aqui participado dos estudos da terça-feira, temos visto isso de maneira muito clara. Vimos no livro de Josué e temos visto no livro de Juízes. Como os judeus são chamados a ser santos e separados das outras nações. E os judeus que por muito tempo tiveram dificuldade com isso, buscavam outros deuses, se misturavam com os outros povos. Depois de viver o seu primeiro exílio na Babilônia, eles aprenderam essa grande lição de se separar e realmente agora se separaram completamente dos outros povos, a ponto de não ter nenhum contato com eles. Você viu no texto que nós lemos aqui inicialmente como Pedro relata que para um judeu é proibido entrar na casa de um gentil. Que isso é abominação. É algo que o deixa impuro diante de Deus, estar em contato, em convívio com um gentil. Isso era a realidade do seu dia a dia, isso era a sua realidade de adoração. No templo judaico, os gentios não eram permitidos entrar nos pátios mais interiores. Você tinha ali o pátio que pertencia aos sacerdotes, você tinha o pátio um pouco mais amplo que pertencia aos homens judeus, você tinha o pátio das mulheres, onde entravam as mulheres e as crianças. E num nível mais abaixo, distante, depois de um muro, você tinha o pátio dos gentios. E nesse muro que separava o pátio dos judeus do pátio dos gentios, tinha ali uma placa que foi descoberta recentemente, agora as suas inscrições, aos relatos dessa placa, mas essa placa foi encontrada, que dizia que os gentios não podiam entrar naquele lugar sob pena de morte. O gentil que entrasse no pátio das mulheres, dos israelitas ou dos sacerdotes, seria morto. Seria morto. Ele não tinha permissão para se envolver nas ações de adoração dos judeus. E uma história que nós temos na Bíblia que conta isso é justamente a vida do apóstolo Paulo, em Atos capítulo 21, quando ele está ali no templo e ele é preso e começa a ser espancado sob a acusação de que teria levado um gentil para o templo. Justamente um homem de Éfeso chamado Trófimo. Paulo estava andando por Jerusalém com aquele homem e quando ele é visto dentro do templo, ele diz, opa, Paulo estava andando com os gentios aí, se ele está aqui dentro, ele trouxe esses gentios para cá. E aí os judeus pegam ele e começam a espancar Paulo. E ele é preso justamente nessa ocasião. Isso, meus irmãos, e eu estou contando para vocês justamente para vocês terem essa realidade. A realidade do que Paulo está dizendo aqui. Havia uma separação muito clara e distinta entre judeus, que eram o povo de Deus, e os gentios, que não tinham esse acesso e não tinham essa ligação com os judeus. E é isso que Paulo está dizendo aos Éfesos. Era assim que vocês eram, separados, completamente separados. Não havia qualquer unidade, e vocês eram considerados por eles como imundos. Imundos. Não simplesmente porque vocês não tomam banho, não simplesmente porque vocês não têm toda a ética de limpeza dos judeus, mas porque vocês não têm esperança, e porque vocês não têm Deus. Deus de vocês é falso, é ídolo. E de uma maneira muito semelhante àquilo que ele faz no verso 4, ele vai trazer essa realidade da mudança no verso 13. Lembrem-se de que vocês
eram separados, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. E Paulo então vai dizer dessa grande obra do Senhor Jesus, que é plena não somente como cumprimento de todas as promessas judaicas, não somente como realização de toda a expectativa de Abraão e dos seus filhos, mas ela é o cumprimento da expectativa de toda a humanidade, excedendo até mesmo Abraão, alcançando as promessas que foram feitas anteriormente a Abraão, a Noé e a Adão, alcançando a toda a humanidade, como agora aptos para a salvação em Jesus de Nazaré, que é o Cristo, o Filho de Deus. Vocês que antes estavam longe, foram aproximados. O sangue de Jesus realizou isso por vocês. A obra do Deus encarnado permitiu que vocês, antes separados, agora fossem aproximados. Meus irmãos, prestem atenção na quantidade de ilustrações, de metáforas, de realidades aí que o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus conquistou para os gentios a partir do verso 14. Olha só, Cristo é a nossa paz. Por que Ele é a nossa paz? Ele diz que de dois povos Ele fez um. Na sua carne derrubou a parede de separação. Ele aboliu a lei dos mandamentos, para que de dois criasse em si mesmo uma, fazendo a paz. Verso 16: reconciliando ambos, destruindo a inimizade. Para que nós tivéssemos acesso. Olha a quantidade de coisas que o apóstolo Paulo vai, de certa forma, repetir para enfatizar essa grande realidade da obra de Jesus, não somente por judeus, mas também para gentios, mostrando para a gente que se há graça de Deus da salvação, para nós muito mais. Para nós muito mais. Porque nós estávamos buscando os nossos falsos ídolos, buscando os nossos falsos deuses, completamente distantes do Senhor. Mas a luz de Cristo, a obra do Senhor Jesus, quebra essa separação, quebra essa inimizade, trazendo a nós paz. Antes de nós averiguarmos um pouco mais sobre isso, eu quero lembrar para você uma coisa importante aqui. Dizer exatamente isso, de que Cristo é também o Salvador dos judeus. Não se esqueça disso e não perca isso de jeito nenhum. Porque, infelizmente, alguns podem ler esse texto e achar que os judeus são salvos por si mesmos. Mas não é nada disso que Paulo está dizendo. De maneira clara aqui, ele vai dizer que Cristo faz paz para aqueles que estavam perto e que ambos têm acesso ao Pai pelo Espírito em Cristo, por causa de Cristo, pela obra de Cristo. Então um judeu não é simplesmente salvo por ser judeu. Quero deixar isso muito claro para você. Um israelita não é simplesmente salvo por ser israelita, mas ele é também salvo pela fé no Messias Jesus. O israelita, o judeu, só é salvo pela graça de Deus, por meio da fé no Messias Jesus. Mas isso é prometido a ele mesmo, desde Abraão. Paulo não está aqui negando que a salvação dos judeus seja pela fé em Jesus, de jeito nenhum. Porque para ele isso é a completude dessa fé. Não se engane.
Ninguém nunca foi salvo por matar um cordeiro e derramar o sangue dele diante do propiciatório. Ninguém nunca foi salvo por isso, porque é impossível que o sangue de bodes e touros salve alguém. O judeu sempre foi salvo por crer na promessa do Senhor, que apontava a um Messias futuro. Ele cria naquilo que ele recebeu do Senhor. A palavra de Deus. É salvo pela graça, mediante a fé. Então não se esqueça disso. É Cristo quem faz a paz para os que estão perto, os judeus, e que dá acesso ao Pai, aos judeus. Mas nós, gentios, agora fazemos parte disso. Nós somos, como ele vai escrever aos Romanos, inseridos na videira, enxertados na videira verdadeira. Nós que antes éramos completamente alheios a essa realidade, agora em Jesus temos vida. E meus irmãos, qual é o grande ênfase aqui que nós precisamos considerar nesta parte de Efésios, nesse trecho de Efésios? Duas coisas importantes que eu quero que vocês se lembrem. A primeira delas é essa: nós estamos inseridos na religião do verdadeiro Israel. Por muitos anos, a igreja cristã tem feito um movimento justamente de exclusão e uma tentativa até de aniquilação de Israel, pensando que os gentios substituem Israel. Mas isso é engano. Isso é engano. A mensagem dos apóstolos é justamente a esperança de Abraão. O cumprimento da promessa feita a Abraão se realizou. O Messias Jesus chegou. E os judeus devem crer que o seu Messias veio, morreu, ressuscitou e está assentado ao lado do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos, estabelecendo de uma vez por todas o seu reino em novo céu e nova terra. O Antigo Testamento aponta para Jesus e tem o seu cumprimento em Jesus. Por isso, essa religião verdadeira está em Cristo, mas ela está lá, e a gente não pode desprezar isso. E nem dizer que eles não têm mais lugar diante de Deus. O povo de Israel é o povo amado por Deus, chamado pelo Senhor, o qual o Senhor ainda há de trabalhar com eles, como o apóstolo Paulo vai dizer muito claramente quando escreve aos Romanos. Embora haja um momento agora de esfriamento de Israel, e até mesmo rejeição de Israel para com o Messias, o Senhor vai resgatá-los e vai trazê-los para perto novamente, pela fé no Messias Jesus. Então a igreja não substitui Israel. E por isso que nós devemos tanto amar quanto orar pelos judeus. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Nós devemos amar e orar pelo povo de Israel, pelos filhos de Abraão. Porque foi a eles que foram feitas as promessas. Foi a eles que foram entregues as alianças. Que nos trouxeram justamente o nosso Salvador. O nosso Salvador é um filho de Davi, que é filho de Abraão. Nós nunca devemos nos esquecer disso. O apóstolo Paulo fala: lembrem-se que o seu Salvador é um judeu. Você era distante, mas ele, sendo judeu, trouxe você para perto dele e para o povo de Israel, que é o povo de Deus. Lembrem-se disso. Não se esqueçam de Israel. Amem Israel, orem por Israel, desejem a salvação dos judeus. Busquem a salvação dos judeus. Trabalhem pela salvação dos judeus. Para que eles creiam que Jesus de Nazaré é o Messias. Não busquem a exterminação dos judeus. Meus irmãos, a Segunda Guerra terminou fazem 80 anos. 80 anos que a guerra terminou. E de novo,
de novo, já está aí todo aquele sentimento de antissemitismo pronto para aniquilar Israel. Pronto. 80 anos depois, nós já estamos prontos como humanidade para aniquilar os judeus. Mas Deus tem preservado o seu povo, porque Ele tem uma promessa para eles. E você precisa se lembrar disso. E amar os judeus. Amar os judeus. E se posicionar em favor deles em oração, em súplica, para que Deus os preserve e para que Deus os traga de volta para perto de si, em Jesus de Nazaré. Ame esse povo que Deus amou. Deus amou esse povo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos Efésios: lembrem-se que vocês foram trazidos para perto deles, já sem separação com eles. Sem separação com eles. Óbvio que nós queremos orar pelos outros povos ali do Oriente Médio, que estão em guerra com os judeus, e queremos a conversão deles, sim, mas não em detrimento, e não pelo extermínio dos israelitas e dos judeus. Lembrem-se de que vocês foram trazidos para perto. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que chama a nossa atenção aqui, que você não pode se esquecer, é de que Jesus veio para trazer paz. Jesus veio para trazer reconciliação. Jesus veio para fazer a nova humanidade. Aquela que o pecado destruiu. Você lembra? Chamei a sua atenção aqui. O ser humano foi feito para viver em comunidade. O ser humano foi feito para viver de forma relacional, vivendo com outras pessoas. Você não é um ser humano pleno sozinho, por mais que você pense que possa ser, por mais que você ache que pode ser. Você não é feito para estar sozinho. E quer saber qual é o fruto do pecado? É justamente o isolamento. Isolamento é fruto do pecado. A gente vê isso na Torre de Babel. Já falei sobre isso alguns domingos atrás, expondo Marcos. Aquele povo que construiu uma torre, eles queriam fazer o seu nome grande e não serem espalhados pela terra. Eles queriam fazer o grupinho deles ali só. Não tem mais ninguém, é só nós. A gente vai aqui construir o nosso nome, seremos grandes e não seremos espalhados, porque é só eu e o meu grupo aqui. Isso é fruto do pecado, fruto da visão elevada de si mesmo. Mas mais profundamente, mais realmente, essa realidade de como o pecado nos isola, está visto justamente nos primeiros filhos do primeiro casal humano, Abel e Caim. Qual foi o fruto do pecado de Caim? Qual foi o fruto do pecado de Caim? Matar o seu irmão. Eu não preciso de irmão. Eu não preciso me relacionar. Não preciso ter pessoas. Eu vou matá-lo. Isso é fruto do pecado. Fruto da rebelião contra Deus. Fruto da falta de entendimento de como Deus nos fez. Para vivermos nos relacionando com pessoas. Deus nos fez para a paz. E é o pecado quem traz a guerra. É o pecado quem traz o conflito. É o pecado quem traz a separação. É o pecado que traz a inveja, a cobiça. É o pecado quem traz o afastamento, a ofensa. Isso é fruto do pecado. E Cristo veio justamente para fazer essa nova humanidade que vive em paz, num relacionamento pleno e humano, que se ama, porque ama a Deus em primeiro lugar, ama o próximo como a si mesmo. Sejam eles judeus, sejam eles efésios, sejam eles coríntios, sejam eles romanos, sejam eles paulistas, brasileiros.
Deus mandou o seu Filho para morrer na cruz, para trazer paz. Paz com Ele e paz com os outros. Note como Paulo termina essa sessão que estamos focando hoje aqui, no verso 18. Porque por meio deles, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Em um só Espírito, nós nos achegamos ao Pai. Todos os que estão em Cristo Jesus, que é também um só. Há um só Jesus e Cristo. E há um só Pai. E por isso há um só corpo, um só povo, que mais para frente Paulo vai chamar de igreja. E mais para frente ele vai falar dessa variedade de muitas coisas que nós vamos trabalhar ainda a respeito da igreja. Que esse é o grande assunto da carta de Éfeso, aos Efésios. Meus irmãos, não se enganem. Não se engane. Você pode ter a sua personalidade que ela é mais retraída. Você pode ter a sua personalidade que é mais fechada. Você não é aquela pessoa que chega no lugar e já toma o lugar, né? Que todo mundo já está com atenção em você quando você chega. Com 2 palavras você já ganhou a multidão. Você pode ser uma pessoa tímida. Você pode ser uma pessoa reservada. Mas isso não significa que você foi criado para viver sozinho. E viver em isolamento vai privar você de viver a humanidade plena. Porque Deus nos fez para comunidade. Deus nos fez para relacionamentos. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. O bom é quando cai a parede, quando a inimizade é abolida e nós vivemos em paz como uma nova humanidade. A nova humanidade criada em Cristo, que resplandece exatamente isso. Olha, poxa, dá para viver com outros seres humanos sem estar em pé de guerra? Uau! Eu consigo estar num relacionamento com uma pessoa de maneira que nós nos amamos? E não é justamente isso que Cristo vai dizer aos seus discípulos, que é ali que o mundo conheceria esses seguidores de Cristo, de que Cristo foi enviado pelo Pai, no amor que nós temos uns pelos outros. E é isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Lembrem-se que antes havia guerra, antes havia separação, conflito, mas em Cristo isso foi desfeito e agora nós estamos em um só Espírito, um só corpo, em acesso a um só Deus Pai. E por que Paulo manda lembrar disso? Porque essa é a coisa mais fácil que nós temos de nos esquecer. Nós vamos nos esquecer de que Deus nos fez para se relacionar. Nós vamos nos esquecer. Assim que o Marcílio ofender você, você vai se esquecer disso. E por isso Paulo fala, lembre-se do porquê que Cristo morreu e do que Ele realizou na sua morte. Então vai lá no Marcílio e fala para ele, Marcílio, você me ofendeu, você pecou contra mim. E se o Marcílio te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se o Marcílio não te ouvir, você vai chamar outra pessoa. Você vai chamar o seu Helenildo, vai chamar o Cássio e falar assim, vamos lá comigo, porque o Marcílio pecou contra mim. Eu falei com ele e ele não quer me ouvir. A gente precisa ganhar o Marcílio, porque Cristo fez paz por nós. Cristo quebrou a parede da separação. Vamos lá ganhar ele. E aí você vai, o seu Helenildo e o Cássio, e falam com o Marcílio, e o Marcílio é trazido pelo Espírito Santo ao arrependimento e fala, me perdoa, meu irmão. Você tem razão, pequei contra você. E aí vocês ganharam. E aí vocês vão refletir para todo mundo agora, esse testemunho maravilhoso daquilo que Cristo faz por nós. De nos reconciliar e fazer uma nova humanidade que tem perfeito relacionamento e plenitude no relacionamento humano. Agora, se você vive para a sua própria justiça própria, Marcílio me ofendeu. Nunca mais quero falar com ele. Porque eu sou
a grande divindade da criação, não posso ser ofendido nunca. Tem uma coisa para dizer para você: você não entendeu a obra de Jesus Cristo. Você não entendeu aquilo que Cristo veio realizar. E você ainda está guiado pela mentalidade do pecado que separa seres humanos, que divide seres humanos e que se isola em si mesmo. E eu quero dizer para você, isolado em si mesmo significa que você está ainda isolado também da presença do Pai, porque você não está unido no Espírito em Cristo. O que Cristo fez ao salvar pecadores foi um povo, uma nova humanidade, perfeitamente reconciliada. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, que coisa extraordinária é a obra do Senhor Jesus. E é só no poder do Teu Espírito que aplica essa obra em nós que nós temos a condição de amar ao Senhor acima de tudo e também ao nosso próximo, dentro dessa perspectiva da paz. Senhor, reforça a nossa memória, nos traz essa convicção de que nós estávamos longe de tudo, longe do Senhor e longe do povo que o Senhor chamou para ser seu. Nesse sentido, nós queremos lembrar Israel, clamando a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua benevolência, a Tua paciência sobre esse povo, sobre os filhos sanguíneos de Abraão. Pai, tem misericórdia e renova aquele povo. Traz um avivamento, traz vida, para que eles reconheçam que Jesus de Nazaré é o Cristo, o Messias prometido, que tira o pecado do mundo. Preserva, Senhor, teu povo, abate os teus inimigos, para que o teu nome seja reconhecido e feito grande em toda a terra. Mas nós também queremos ser lembrados de que isso vai muito além de Israel e alcança-nos aqui também agora como brasileiros no século 21, que em Cristo Jesus são unidos a Abraão pela fé. Que os verdadeiros filhos de Abraão, então, são os que são pela fé em Jesus de Nazaré. E por isso nós te bendizemos, agradecemos, mas também suplicamos agora que no poder do Teu Espírito nós tenhamos essa compreensão da nossa unidade. Pai, nos dá esta visão para a plenitude humana nos relacionamentos. Não permita que o pecado faça raiz profunda em nós, para que nós vivamos isolados das pessoas. Sim, as pessoas nos ofendem. Sim, as pessoas nos machucam. Sim, as pessoas nos quebram. E tudo isso é fruto do pecado que está nas pessoas, que está também em nós, Por isso nós pedimos justamente isso, que no poder do Teu Santo Espírito nós sejamos renovados para trabalhar em Cristo Jesus para a reconciliação e para a manifestação da paz. Nós sejamos pacificadores. E bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Senhor, enche o nosso coração dessa verdade. Quebra o nosso ego, quebra a nossa altivez, o nosso orgulho, e nos permita viver para o serviço e amor ao próximo, como servindo e amando ao Senhor. E que nós aqui, nessa comunidade aqui em Jacareí, a Igreja Batista Vila Branca, sejamos um testemunho claro e evidente desta obra do Senhor. Que nós saibamos amar uns aos outros, nós saibamos cuidar uns dos outros, nós saibamos ganhar uns aos outros,
para a glória do teu nome e para o bem do teu povo, nós pedimos isso. Em Jesus mesmo. Amém.